Aquário marinho é caro e precisa ganhar muita grana? Bom, prefiro dizer que aquário marinho é estudo e paciência. Aquário marinho pequeno de corais simples ou grande de corais exigentes? Prefiro simular o mais próximo possível do ambiente dos recifes de corais, independentemente do tipo de aquário. Se você quer realizar o seu sonho de ter um aquário marinho bonito, saudável e que chegue o mais próximo possível dos maravilhosos recifes de corais, então bora com a gente em mais um vídeo da série Aquário Marinho de A a Z. Aquário Marinho de A a Z com Thiago Prado, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui no Amantes do Aquarismo. Então, bora lá! Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Aquário Marinho de A a Z, onde vamos desde o básico até o avançado do aquarismo marinho, meio que no formato de curso aqui no YouTube, pessoal. O episódio anterior, pessoal, que foi o 35º vídeo da série, conhecemos praticamente todos os principais peixes e famílias de peixes que podemos ter em aquário marinho. E no vídeo de hoje, pessoal, que é o 36º, consequentemente o próximo, vamos conhecer um pouquinho sobre todos os principais corais, essas coisinhas coloridas aqui que podemos colocar em aquário marinho. Ansiosos? Então agora, bora pro vídeo! É isso aí, pessoal. Bom, antes de mais nada, vocês viram 35, 36 vídeos, tem bastante vídeo aí nessa série. Se você quiser ver toda a playlist aí, meio que num curso completo de aquarismo marinho, eu vou deixar a playlist aqui em cima, aqui ó, pra você ver aí o curso, beleza? Pessoal, um recadinho bem rápido, tá? É uma novidade, vai ser a primeira vez que eu vou falar aqui em vídeo no YouTube, tá? Já falei no Instagram e tudo mais. Mas estamos começando a dar consultoria e assessoria para montagem, projetos de aquário, pessoal. Então a gente está indo, sabe quando a gente vai na casa de um inscrito, ajuda a montar ele, montar o aquário dele e tal, a gente está fazendo uma consultoria completa que vai desde entender que tipo de aquário a pessoa quer montar, que experiência que ela tem, onde que ela vai montar, quanto que ela tem destinada para montar esse aquário, quanto ela quer gastar para montar esse aquário, quanto que ela tem para manter esse aquário mensalmente. A gente faz uma assessoria e consultoria completa, pessoal, que tem vários serviços, desde fazer o planejamento, que é toda essa parte, desde montar o hardscape para a pessoa, seja de aquário plantado, seja de aquário marinho. Eu tô colocando algumas fotos de um projeto que a gente está fazendo aí, que vai sair em breve no canal, pessoal. Desde fazer a montagem em si do aquário, incluindo fazer as tubulações, a hidráulica e a parte elétrica e tudo mais, assessoria por WhatsApp e tal. Então vários serviços, e a gente tem diversas lojas parceiras também, que a gente consegue muitos descontos e muitos preços bons aí, e quem compra os produtos comigo e as lojas parceiras ainda tem desconto aí na consultoria. Se você estiver interessado em fazer um orçamento aí, seja de aquário marinho, aquário plantado, aquário de king, aquário, qualquer coisa que seja, quiser fazer um orçamento aí, ver se você acha interessante, é só acessar o link que está aqui embaixo de Google Forms, os formulários do Google, pessoal, que eu fiz um formulário completo aí que eu estou mostrando pela tela para vocês. Você preenche que eu entro em contato com você pelo WhatsApp, beleza? É isso aí. Vamos lá então, pessoal. O vídeo então de hoje a gente vai conhecer os corais. A gente já falou em diversos vídeos o que são os corais e tudo mais, tá? Coral não é uma planta, coral não é uma pedra, coral é um animal, pessoal. É um animal um tanto quanto diferente do que a gente está acostumado, mas sim, ele é um animal. Tem todo um sistema orgânico aqui, ele tem boca, ele come, enfim, ele é um animal completo. E como a gente tem centenas, dezenas de corais diferentes aí, sempre vocês vão ter dúvida aí, não vai dar pra gente falar de todos eles nesse vídeo, pessoal. A gente vai falar os principais de cada família de coral, tá? Se você quiser acessar uma lista completa e ver corais com todas as fichas técnicas dele, acesse o site da Aqua3, que lá tem uma ficha técnica que foi feita em conjunto do Amantes do Aquarismo, a Reefpoint e também o Aqua3, tá, pessoal? Então acesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque essa vai ser o link principal que a gente vai usar no vídeo de hoje aí para ver as características e como escolher cada um desses corais, tá bom? E além disso, a gente também já tem um vídeo explicando como escolher peixes e corais para aquário marinho. Eu vou deixar o link aqui em cima do vídeo. Vamos lá, a gente faz a separação, pessoal, por 3 grandes grupos de corais, tá? Os softs ou moles, os LPS e os SPS. Qual que é a diferença dos três, tá, pessoal? Os que a gente chama de soft / corais moles são corais que não têm um esqueleto calcário. Eles são feitos basicamente de tecido. Eles têm os órgãos deles e tal, mas eles são feitos de tecido. Eles não têm um esqueleto propriamente dito, tá? Isso não é uma denominação científica. A denominação científica correta de corais moles e tal é outra, tá? Tem a contagem de pólipos e tal. Eu não vou me aprofundar no vídeo de hoje. Eu vou falar o conceito que a gente usa do
do hobby mesmo, do meio aquarístico, vamos assim dizer, tá? Os LPS e os SPS, esses sim, eles têm um esqueleto calcário, eles precisam formar um esqueleto de cálcio com eles, enquanto eles crescem em conjunto também com o tecido, tá, pessoal? A diferença é que os LPS costumam ter pólipos grandes, então as bocas dos pólipos eles costumam ser maiores, e os SPS, os pólipos e as bocas normalmente são menores, são menorzinhas, e aí a gente vê, são mais corais mais estáticos, ou seja, eles são bem coloridos, mas eles são mais paradões. Os LPS costumam, por ter bocas maiores e tudo mais, ter mais movimento no aquário. Tá, Thiago, mas o que significa exatamente LPS, SPS? Vem do inglês, pessoal. LPS é Large Polyp Stone e SPS é Small Polyp Stone, que significa o primeiro, o LPS, pólipo grande de pedra, e outro é o pólipo pequeno de pedra. É mais ou menos isso, não é exatamente assim, tá? Mas a tradução é mais ou menos essa. E aí uma coisa muito importante é saber os cuidados sobre cada um desses corais, tá? Todos eles têm características específicas, mas a gente pode comparar entre eles mesmo até na hora de escolher pro aquário que você vai colocar, pro coral que você vai colocar no seu aquário, tá? E eles são 8 principais características, pessoal. É o crescimento dele, para saber se ele cresce para os lados, se cresce para cima, enfim, até para a gente pensar na hora de colocar no aquário para fazer um layout bonito, ele crescer bonito no aquário. O segundo é o nível de dificuldade dele, se é um coral mais simples, mais fácil, se é um coral mais difícil para quem está iniciando. O terceiro é a agressividade, ou seja, se ele é agressivo com outros corais, principalmente corais de outras espécies. Requisitos de iluminação, tem corais aí que precisam, não é que precisam, é que eles vão bem até numa iluminação mais fraca, e tem corais que não vão bem em iluminação fraca, precisam de iluminação ou média ou forte. A outra coisa é a circulação, tem corais que gostam de uma circulação mais forte, a gente já fala sobre isso, a gente falou no vídeo passado, inclusive, aquele vídeo de escolha de peixe de corais, assista aquele vídeo, a gente explicou com calma. E também, por fim, tem as cores, que não é uma característica, não é uma classificação de cuidado, mas é uma característica importante na hora de escolher o coral para compor as cores do seu aquário, para combinar uma cor com a outra, ou para não ficar tudo de uma cor só, enfim. Então são essas principais características que a gente montou na nossa tabela, tá? Agora a gente vai lá conhecer alguns desses principais aí de cada uma dessas grandes famílias de corais. Beleza, pessoal? Estou entrando aqui no site do Aqua3, então, na ficha de corais marinhos, para a gente conhecer alguns deles, tá? Eu vou começar então, pessoal, pelos softs, tá? Que são os corais moles que a gente chama aí. São corais que basicamente são tecido, com os órgãos e tal. Vamos lá, pessoal. Tem vários, assim, que são fáceis, tá? A maioria dos corais, se você vê os corais softs no geral, a dificuldade é baixa, galera, na grande maioria. Tem um outro que é médio e tal, mas no geral eles são muito fáceis, tá? Então não tem muito requisito assim na hora de escolher um coral mole, tá? Por exemplo, os Marshalls, pessoal, são corais que ele cresce mais para os lados, ele é mais incrustante, ou seja, ele vai se incrustando, ele vai grudando na pedra e vai crescendo dos lados assim, ele não cresce muito para cima, tá, pessoal? Ele é um coral, para quem quer ter muita coloração e não quer ter corais difíceis, ele é uma ótima opção, porque apesar de ele não crescer muito e não ter muito movimento, ele tem várias opções, tem vermelho, tem azul, tem verde, enfim, então você consegue fazer uma composição de cores muito bonita colocando um Marshall. Fora, ele não precisa de uma iluminação forte e a circulação pode ser baixa, ou seja, um aquário aí com uma luminária mais barata, você vai dar conta tranquilamente de ter Marshalls, tá? Outro coral que a gente pode citar que é parecido nesse quesito é o Star Polyps, e a gente tem o mais famoso aí, o Green Star Polyps, pessoal, que eles formam como se fossem carpetes aí de grama no aquário, parece até um aquário plantado em alguns casos, tá? Eles são corais muito bonitos também, eles crescem muito rápido, eles são muito fáceis. A maior questão, pessoal, ele é um coral muito bonito, ele é fácil, você vê, a iluminação é baixa, circulação média, não precisa de uma circulação muito forte e tal, só que ele é um coral agressivo. O que significa? Se você colocar ele numa rocha com outros corais, ele vai se incrustando, ele vai subir nesses corais e vai queimar e até matar esses outros corais. Ou seja, a recomendação para você ter um coral como esse no aquário não é que você não pode ter, tá? Mas você vai dedicar uma rochinha, algum espaço específico só para esse tipo de coral, tá? Mas ele é um coral muito bonito, ele cresce para os lados, é incrustante também, ele tem um vermelho metálico muito bonito. O outro coral também que é muito legal, pessoal, é o Leather. O Leather tem vários tipos diferentes, tem o lado espaguete, que ele parece um espaguete, ele vai formando várias ramificações, ele até lembra um pouco um coral SPS, a gente vai mostrar para vocês. Tem cores diferentes também, só que o que você encontra é mais rosado e verde, tá? Fora do Brasil você até encontra o amarelado e tal, mas é um pouco mais difícil. Também tem o Leather Umbrella, o Ora, que ele parece um guarda-chuva. Eles são, no geral, eles são corais bem fáceis, tá? Ele é um pouquinho agressivo, a agressividade dele é média, só que ele
é um coral bem tranquilo de maneira geral, tá, pessoal? Ele cresce um pouco mais para cima, então ele não vai se incrustar nos outros corais. Então, no geral, é só você não deixar muito grudado de outro coral que você provavelmente vai conseguir manter ele tranquilamente. Outra questão é, como ele cresce para cima, principalmente umbrella, e forma um guarda-chuva grande, é recomendado você não colocar ele muito para cima, onde ele vai fazer sombra em outros corais, porque como os corais precisam de luz, eles podem acabar morrendo se ficarem na sombra do Leather Umbrella, beleza? Vamos falar agora das Xênias, pessoal. Tem duas Xênias, tá? Tem a Xênia Giant, que são pólipos um pouco maiores, ela cresce um pouco mais, e tem a Xênia Pompom, pessoal, que ela é um pouco menor, tá? No geral, as Xênias, elas são incrustantes, tá? No caso, a Giant cresce um pouco mais para cima também, só que elas também são incrustantes, então por isso você tem que tomar cuidado. Até porque elas têm uma agressividade média, então todo coral que é incrustante você tem que tomar cuidado nesse quesito, tá? E outra questão é que é um coral que gosta de iluminação, tá? Então, se você tem uma iluminação muito fraquinha, não é muito recomendado você tentar ter uma Xênia. Em alguns casos até vai, só que nem sempre, tá? Tem outra questão aqui, que é a dificuldade dela. Apesar dela estar com uma dificuldade baixa, que eu já vi muitos relatos de aquaristas não conseguirem fazer ela ir muito pra frente, tá? Às vezes é um coral que gosta de um pouquinho mais de nutrientes no aquário, um pouquinho mais de nitrato, fosfato, às vezes você tá muito zerado, às vezes ela não vai muito bem, tá? Não existe algo científico comprovando exatamente por que ela vai bem, não vai, só que é um pouco variável justamente por isso, mas alguns desses casos é justamente de parâmetros muito baixos, tá? Algo muito limpo, vamos assim dizer. Se você não sabe o que é parâmetros, fosfato, nitrato, eu vou deixar o card aqui em cima do vídeo que a gente explica tudo sobre isso, beleza? Agora, um dos corais moles que a gente pode considerar das estrelas do show da maioria dos aquários é o Zoanthus, pessoal. O Zoanthus é um coral aí que parece várias florzinhas, eles crescem, tem uns pólipos aí meio arredondados. Eles têm de várias cores diferentes, não é só tipo vermelho ou azul. Mesmo entre cada tipo de zoanthus, às vezes tem 3, 4, 5 cores no mesmo zoanthus, eles têm várias cores diferentes, são coloridos, têm ramificações completamente diferentes, tá? Eles são fáceis no geral, tá? Precisa de uma iluminação mais baixa e tal, então eles não são corais muito difíceis de ter. A única questão, pessoal, é que ele é incrustante também, tá? Ele também tem uma agressividade média, então o ideal é você deixar ele num lugar específico, onde ele não vai subir em outros tipos de corais, tá? Não vai se incrustar em outros tipos de corais. E aqui acabamos alguns dos exemplos, tem vários corais moles aí, vocês podem ver a lista completa aqui, mas são alguns exemplos legais e que vocês encontram facilmente em lojas. Agora vamos para os famosos LPS, pessoal, que são os corais aí que a gente tem um ponto de atenção, tá? Os LPS aí, que parte tem uns pólipos um pouco maiores, parte não tem tanto assim. A gente tem, por exemplo, a Blastomussa aqui, uma Cantastrea, que não tem tanto movimento assim, como por exemplo o Hammer, Frog, enfim. Mas são corais muito bonitos também, são bem coloridos e são diferentes, tá? Dependendo da quantidade de corais que você tem, você precisa de alguma suplementação na sua água, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso no final do vídeo. Então não sai comprando um monte de SPS, LPS antes de ver isso que a gente vai falar no final do vídeo, beleza? Entrando aqui, pessoal, nos LPS, o primeiro que tá na lista são as Acantastreas, que são corais também, tem várias cores diferentes, são corais muito bonitos, eles não têm tanto movimento, mas eles têm um certo volume a mais do que, por exemplo, os Zoanthus, e eles também são corais muito bonitos e de cores muito diferentes, tá? É um coral também incrustante, então tem que tomar cuidado em relação a isso, tá? Só que é um coral fácil, ele é baixo em praticamente tudo, além de ser muito colorido, enfim. A Blastomussa segue uma linha semelhante, mas a Blastomussa, eles têm algumas cores um pouco mais fortes. Por exemplo, eu tenho uma Blastomussa aqui que ela é bem avermelhada, ela tem uma cor vermelha muito forte. Ela vai crescendo nas bocas delas também, é um coral muito bonito. Só tem que tomar cuidado também que a agressividade dela também é média, tá, pessoal? Mas no geral é um coral muito bonito e muito legal de se ter. Outro coral LPS que é legal de ter também, que você encontra com uma certa facilidade, é o Duncan, tá, pessoal? O Duncan, ele tem umas bocas enormes, pessoal, ele cresce bastante assim, é um coral muito bonito mesmo, ele forma tipo uma bolinha assim e às vezes fica com as ramificações também, é um coral muito diferente, a gente já teve nesse aquário, a gente fez uma troca inclusive nesse aquário, e é um coral bem simples, tá, pessoal? A dificuldade dele é média, tá? Não é muito difícil, ele cresce pra cima, ele não vai ficar se incrustando, tá? E no geral ele é fácil em tudo, iluminação, requisitos, enfim, e você encontra normalmente mais uma cor mais um pouco esverdeada, então ele não tem tanta variedade de cor assim. Vamos falar agora, pessoal, das famosas eufílias, tá? É a família das eufílias que está dentro dos LPS, tá? Tem várias aqui, os mais conhecidos, dois mais conhecidos, pessoal, os três na verdade,
verdade. Vamos começar pelo primeiro. É o Hammer, tá? Principalmente o Hammer Green. Tem o Hammer Wall, que ele é muito mais difícil, então esquece isso caso você seja iniciante, tá? Mas o só Hammer, ele é mais fácil para se ter, tá? É um coral que cresce para cima e um pouco para os lados também, tá? Ele forma várias bolinhas também, parecido com o Duncan, só que ele tem uma coloração mais forte, mais viva. E os tentáculos dele também, os pólipos dele são um pouco diferentes, tá? Ele é fácil de se ter, não é um coral muito difícil. Não precisa de iluminação forte, a circulação não precisa ser forte. Agora, é um coral bem agressivo. Qualquer outro tipo de coral que não seja um Hammer, que vai se encostar nele, ele vai queimar esse coral, tá? Então tem que tomar muito cuidado, é bom sempre deixar e organizar e colocar ele num lugar específico. O Hammer e o Frog são muito parecidos. Qual que é a diferença entre eles, pessoal? O Hammer, as pontas aí dos tentáculos dele parece um martelinho mesmo, e do Frog é mais redondinho. E eles podem ficar juntos, tá? Eles não se queimam uns aos outros, tá, pessoal? Eles são corais bem tranquilos, o Frog Spawn, tá? Já o Torch, pessoal, ele é um pouco parecido com o Frog, só que os tentáculos dele são um pouquinho mais finos normalmente, ele consegue esticar mais os tentáculos e ele é um coral mais agressivo ainda. Justamente porque ele estica os tentáculos e tal, ele pode guerrear aí com outros corais, então o Torch é um coral sensacional. Ele é um pouco mais difícil, tá? Até a dificuldade dele é média, então é bom você colocar no aquário um pouco mais estabilizado, mas também é um coral sensacional e você pode fazer uma ilhazinha de torches aí, com vários torches, com cores diferentes, que é muito bonito. Um outro coral LPS que o pessoal costuma colocar em aquários, pessoal, e aí segue a mesma linha do torch, é a Galaxea, pessoal. É um coral muito bonito, ele é incrustante, então tem que tomar cuidado em relação a isso, tá? Ele é muito fácil de se ter, não precisa de muitos requisitos, tem de cores diferentes também, só que ele é bem agressivo, ele também estica os tentáculos, então é um coral que você pode ter, só que sempre que você for colocar no seu aquário, você tem que tomar cuidado para ele não esticar demais os tentáculos aí e acabar queimando os outros corais que você tem. Agora, um dos meus LPS favoritos, pessoal, são as famosas gonióporas. As gonióporas também têm de cores diferentes, são corais muito bonitos. Eles têm um baita de movimento, inclusive a gente tem duas aqui, uma pink e uma green, tá? Eles têm cores diferentes, aí você encontra variados. É um coral incrustante também, então tem que tomar cuidado em relação a isso, mas é um coral muito, muito, muito bonito, pessoal. A dificuldade dele é média, ou seja, ele não é um coral tão fácil assim, é bom ter um aquário mais estabilizado. Ele é médio agressivo, então ele é relativamente agressivo, mas não é tanto assim, quanto, por exemplo, uma Galaxea, como um Torch. E no geral ele também não precisa de iluminação muito forte, enfim, é um coral mais simples de se ter, não tem tantos requisitos assim, tá? É mais o aquário está estabilizado e está meio maturado já há alguns meses. Um outro coral, pessoal, muito bonito de se ter são as lobofílias ainda entrando na família dos LPS, tá, pessoal? É um coral que cresce pra cima e um pouco pros lados também, forma umas bolinhas e tal. Eles também são corais sensacionais, são muito bonitos, tá? Só que ele é um coral bem agressivo. Então, assim como outros aí, é fácil de se ter. É claro, não vai jogar em qualquer coisa esses corais, tá? Mas você tem que ter uma mínima estabilidade aí. E é um coral também que tem cores variadas, fica bem colorido, bem bonito, enfim, é um coral sensacional. Por fim, pessoal, dentre os LPS, vamos falar do Trumpet, que também é um dos corais mais conhecidos aí. A gente tem dois aqui, inclusive, que veio com uma boquinha, já tá com quase 10 bocas. São corais muito bonitos, pessoal. O Trumpet costuma achar mais na cor verde, mas se encontra em 2, 3 cores diferentes, tá? Eu tenho um verde e tenho um cinza aí, que é um mais escurinho aí. Chama Blue, mas ele é mais cinza, tá? É um coral que também cresce pra cima e pros lados. Ele não vai se incrustar, ele vai formar meio que bolinhas com as bocas dele. É um coral fácil de se ter. Ele não é muito agressivo, ele é mais baixa agressividade, então é um coral, no geral, muito fácil. Você pode também fazer um jardinzinho mais de Trumpet aí, misturar um pouquinho aí. É claro que não vai ter muita mistura de cor, mas você pode ter aí. E é um coral bem legal de se ter aí, principalmente para quem curte os LPS. Ele não tem tanto movimento assim, mas ele é meio carnudo assim, tem um certo volume também. E por fim, pessoal, vamos entrar nos famosos SPS. Aqueles corais que tem muita gente tem medo de ter os SPS, porque sempre falam que os SPS são aqueles corais que falam: cara, a não ser que você tenha um baita de um aquário, você não pode ter SPS. Será que é isso mesmo, pessoal? Vamos ver então. Eu vou citar alguns SPS. De fato, galera, com a minha experiência que eu já tive com SPS, várias experiências, no geral que eu já vi de pessoas e tal, os SPS, no geral, eles são sim mais sensíveis que os LPS, que os Salts. Eles são mais difíceis de ter, no geral, tá? Só que também não é um bicho de 7 cabeças. Principalmente tem alguns que são bem mais fáceis, são bem mais resistentes, adaptáveis, né? E tem outros aí que são um pouco mais chatinhos,
precisam de alguns requisitos a mais e tal. Só que no geral dá para você ter desde que você tenha todos os cuidados necessários. O que são os SPS? São os corais aí de grande que a gente vê nos recifes de corais, aqueles corais parecem galhos de árvore e tal. Esses são os famosos SPS, pessoal. E o mais famoso aí que a gente vê é a acrópora, pessoal. Todo mundo fala em ter acrópora. A acrópora é o coral de luxo, vamos assim dizer, aquele coral que você fala, quem tem um monte de acrópora é a pessoa que entende muito de aquarismo, que tem um bom aquário e tal. Então vamos entrar um pouquinho aqui nos SPS e conhecer um pouquinho eles. Aí vamos começar então pelas acróporas, pessoal. Vamos lá então. A gente tem alguns tipos de acrópora, tá? E mesmo entre as acróporas tem algumas mais fáceis e outras mais difíceis, tá? Eu vou falar de forma bem ampla, tá? E não vou entrar exatamente dentro de cada tipo de acrópora que tem, porque os requisitos são muito parecidos entre elas, tá? Vamos falar das acróporas em si, acrópora, tá? É um coral aí, como eu falei pra vocês, eles fazem galhos, ou seja, não tem muito movimento, eles têm muita cor, principalmente na luz branca. Ao contrário, tem algumas acróporas que vão legal na luz azul, ao contrário dos LPS que vão bem no azul, a maioria, os SPS, principalmente acróporas, ficam mais bonitos na luz mais branca, mais esbranquiçada, aquele 100%, a luz do dia mais forte mesmo. A acrópora, pessoal, ela é difícil, a dificuldade dela é alta de uma maneira geral, tá? Ela precisa de uma altíssima iluminação, ela precisa de uma altíssima circulação, principalmente porque os pólipos são muito pequenininhos, e aí se a circulação não for forte, os pólipos podem acabar sujando ao longo do tempo, e isso impede a acrópora de conseguir se alimentar pelas boquinhas delas, pessoal. Então é um coral aí que não é muito recomendado caso você seja muito iniciante, mas são corais sensacionais, tem cores variadas, tipos variados, tá? Entrando na família das acróporas, vou falar da milépora, pessoal. A milépora é um coral um pouco mais fácil entre as acróporas, tá? A dificuldade é média, ela também faz ramificações. A milépora é um pouquinho mais fácil de ter que a acrópora, tá? Então muitas pessoas acabam indo para a milépora, que também é uma acrópora, querendo ou não, do que as acróporas mesmo, porque elas são um pouco mais fáceis. Elas também têm requisitos bem altos, só que ela é um pouco menos sensível e também tem cores fenomenais de todos os tipos aí, principalmente a milépora Pink, que é um coral muito bonito, pessoal. Seguindo aí nos SPS, pessoal, vamos falar sobre as montíporas. As montíporas são muito conhecidas aí, tá? São aqueles corais que formam pratos. Vocês já devem ter visto várias fotos ou vídeos de recifes de corais, de pratos grandes assim, um coral que parece um prato, e são as famosas montíporas capricórnio, pessoal. As montíporas capricórnio são uns corais SPS um pouco mais fáceis, tá? Eles têm requisitos um pouco mais fáceis que outros SPS. Ele cresce para os lados e é incrustante também, tá, pessoal? Então tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Como forma prato também, o ideal é você colocar mais num canto assim de uma rocha e tal, e não colocar nada embaixo para não impedir a luz do que tiver embaixo dela, tá, pessoal? No geral aí, ela não precisa de tanta iluminação, uma iluminação mais média, circulação também, enfim, então não é um coral tão complicado assim, e também tem várias cores, laranja, verde, azul, enfim, é um coral muito bonito mesmo. Seguindo ainda a lista de SPS, pessoal, vamos falar sobre as postilóforas. A postilófora é um coral bem bonito, inclusive a gente tem um aqui atrás. É um coral que a gente já fez vários testes, vamos dizer assim, corais diferentes, em aquários diferentes, e normalmente vai bem em praticamente qualquer tipo de aquário que tenha o mínimo de requisito necessário para manter um SPS, né? É um coral de dificuldade média, já vai entrar aí quase que baixa, tá, pessoal? Ele é baixo em agressividade, só que ele precisa de iluminação um pouco mais forte, tá? Entre médio e forte aí. E é um coral que tem várias cores diferentes também, a gente encontra principalmente postilóforas verdes, tem aqui uma verdinha aí muito bonitinha, galera. Agora um coral que é muito bonito aí, que muita gente gosta, é a Seriatópora, pessoal. A Seriatópora também faz galhos, e faz galhos bem fininhos mesmo, é aquele coral que você já deve ter visto várias fotos aí, que são corais bem fininhos, inclusive ele é até um pouco mais sensível, pode quebrar mais facilmente por causa disso, tá? Ele é um coral também de dificuldade média, não é lá aquelas grandes dificuldades, tá? Ele precisa de iluminação e circulação um pouco mais alta, assim como boa parte dos SPS, só que também não é um coral tão complicado assim, tem algumas cores, varia em relação às cores, então é um coral que você encontra em cores diferentes aí, e é um coral bem bonito no geral assim, que você consegue formar aí como se fosse uma bola aí com essas várias ramificações, esses galinhos aí bem fininhos. Agora, se você quer ter corais aí que são classificados como fáceis, assim, não é para colocar qualquer coisa, tá, pessoal? Mas são classificados como fácil aí, mas tem precisa de uma relação um pouco média, pelo menos, e tal, e são corais um pouco agressivos, são as idinóforas, pessoal, e também as pavlonas, que também são corais mais bonitos, você encontra algumas cores mais limitadas, mas também são corais bonitos. Eles crescem para cima, são um pouquinho incrustantes, tá? Não tanto assim, mas eles crescem um pouco mais para cima, para os lados, tá? E são corais também bem bonitos e são boas opções para quem quer começar aí
no mundo dos SPS. E agora, para finalizar o vídeo, vamos falar rapidamente sobre a alimentação dos corais, pessoal. Lembrando que tem um vídeo completo sobre isso, que é tudo sobre a alimentação aí de peixes e corais, tá? Eu vou deixar o card aqui em cima, que a gente visitou lá com o Smart, fez um vídeo completaço, tá? Mas eu vou dar um resumo bem geralzão, tá? Falei pra vocês, o corais se alimenta e tal, então que requisitos mínimos esses corais precisam, tá, pessoal? No geral, grande parte dos corais precisam de iluminação, apesar de eles serem animais, tá? Eles fazem simbioses com algas, assim, como se fossem algas, tá? São dinoflagelados, mas são parecidos com algas em relação a parâmetros e tudo mais. São seres aí que fazem fotossíntese sim com as plantas e ao fazer fotossíntese liberam uma substância que é benéfica para os corais. Eles conseguem se alimentar através dessa substância aí que as zooxantelas liberam nos corais. Então não é que os corais precisam de luz, mas as zooxantelas que vivem nos corais precisam. Por isso que eu falei aí, tem corais que precisam de um pouco mais, outros precisam de um pouco menos, até porque existem zooxantelas diferentes, tá, pessoal? Tem vários tipos diferentes, cada um habita um coral diferente, tá, pessoal? Então tem essas variações. Sempre que vocês forem escolher a luminária, a gente também tem um vídeo completo sobre iluminação. Escolha uma luminária aí que vai atender bem seu aquário, minimamente para o que você for querer ter, tá? Luminária tem vários preços diferentes, tem luminárias que custam muito mais caros, outras que custam um pouco mais barato. E aí isso é importante na hora de você poder escolher o tipo de coral que você quer ter. Dá para montar um aquário mais simples, a gente está montando um aquário com a luminária de R$200, que vai atender para a maioria dos corais softs aí, mas você quer ter um LPS, um SPS mais exigente, aí é bom você investir um pouco mais em luminária, tá? Nessa série que a gente está começando agora, o aquário marinho acessível aí, de mais baixo custo aí, um pouco mais barato, a gente está usando a luminária AQ420 da Oceantec, uma luminária bem basicona, só liga e desliga mesmo praticamente, enfim, ela é bem basicona, o objetivo é tocar corais softs em um aquarinho pequenininho, tá? Já para corais maiores, pessoal, no caso a gente usa a Cetus 2 da HME aí, em todos os aquários aí de pequeno e médio porte aí, alguns aquários a gente usa mais, inclusive a gente usa no aquário plantado, tem a Cetus 2 de aquário plantado também, tem de aquário marinho, tem de aquário plantado, já é uma luminária mais automatizada, enfim, e também tem a Grace Core da HME, que é uma luminária maior, já para aquários maiores, principalmente corais de SPS, tá? Inclusive a gente está montando um aquário, uma consultoria de um projeto aí de um youtuber bem famoso, galera. A gente vai montar um aquário marinho de 500 litros para ele, a gente vai colocar 3 Cetus 2 em vez de 2 Grace Core, porque ele vai querer ter mais corais moles e alguns LPS, então o objetivo dele vai ser mais isso. Então a Cetus 2, que é mais barata assim que a Grace Core, vai dar conta do que ele precisa, tá? Então cada projeto é um projeto, mas são ótimas luminárias que eu citei, fora as luminárias da Aqualumine também, que é nacional, eles fabricam tudo nacionalmente, tá? E usam LED screen, que são de ótima qualidade. Então a primeira coisa da alimentação dos corais, a maior parte deles, tem alguns que não tem zooxantela, tá? Mas a maior parte deles tem. A segunda parte da alimentação deles é pela água, pessoal. Eles absorvem nutrientes da água, seja nutrientes ou compostos químicos, minerais, enfim. Principalmente os corais duros, tá, pessoal? Os corais duros, eles precisam de absorver o cálcio, os componentes que formam a reserva alcalina, que são parâmetros da água e tudo mais. E para isso a gente, se você for ter vários LPS, SPS, você vai ter um consumo desses elementos, você precisa repor aí para equilibrar e deixar sempre equilibrar esses elementos. É igual você tem um prato de comida, aí você vai comendo esse prato, uma hora acaba a comida. Vamos supor que você queira comer no dia seguinte, não tem mais comida, aí você comeu tudo de uma vez, então você tem que ir repondo aí, comprando a comida no mercado, é mais ou menos isso, tá? E aí o que a gente utiliza aqui, a gente recomenda aí, tem vários métodos aí de suplementação desses elementos, tá? Caso você queira ter esses corais. Um deles é o Balin, o método Balin é um dos mais famosos, tá? E a gente usa principalmente o Balin da ReFlowers. Tem o Balin completo da ReFlowers, tem o Easy Balin da ReFlowers, que ele é um pouco mais fácil de utilizar, um pouco mais simples para corais, para aquários menores. E também tem outros métodos aí, tem o Calvasser, tem o reator de cálcio. A gente tem um vídeo completo também sobre isso, que eu vou deixar o card aqui em cima, tá? Outro produto também que a gente pode suplementar na água, pessoal, são oligoelementos e outros elementos micro que tem aí que não são minerais. Pode ser também minerais, mas a maior parte não é minerais, que são elementos que os corais absorvem que você não consegue medir com testes de água e tudo mais, para saber o nível de cada um deles, para repor e tal. E a gente utiliza alguns produtos que possam repor isso na água, por exemplo, o fio da Aquavitro, que vai repor boa parte desses elementos aí no seu aquário, tá, pessoal? Normalmente, aquário de corais moles, você consegue tocar só sem esses suplementos, a maior parte das vezes.
mas se você quer colocar alguns corais um pouco mais grandes, é bom aí colocar um suplemento aí na água para você repor e deixar a água um pouco mais carregada, tá, pessoal? E além de ter os nutrientes também de nitrato fosfato aí, isso daí você não coloca diretamente na água, você coloca indiretamente. Tem um vídeo, eu falei anteriormente sobre a questão de nutrientes, acesse um vídeo lá para entender um pouquinho sobre a questão de nutrientes, mas as zooxantelas também precisam desses nutrientes, assim como as plantas também precisam de nitrato fosfato. E por fim, temos a alimentação direta pela boca, pessoal. O terceiro tipo de alimentação dos corais é pela boca, pelos pólipos dele. Como eu falei para vocês, os SPS têm as boquinhas pequenininhas, os LPS têm uma boca maior. E aí a gente tem tipos de alimentações diferentes, né? Começando por ração, igual ração de peixe mesmo, a gente tem as rações da Tropical, que é uma linha premium, que são rações específicas, que tem tudo que os corais precisam para se alimentar e se nutrir e tudo mais. Então a gente tem aqui dois tipos, para SPS e para LPS. A SPS é uma pozinho bem pequenininho por causa da boca deles, a LPS é uma raçãozinha até que grande, parecido com as rações que a gente dá para peixe, inclusive, porque a boca dos corais LPS, a maior parte deles, é realmente grande, tá, pessoal? Então aqui a gente tem uma dupla dinâmica aí muito boa que vai conseguir alimentar esses corais, e você também consegue alimentar corais moles com essa ração, inclusive com anêmonas, tá, pessoal? Além de rações, você também pode alimentar com alimentos naturais. A AquaSmart, por exemplo, tem uma linha inteira de alimentos congelados aí, e os dois principais deles são o zooplâncton e o fitoplâncton, que é o Zoopay e o Nanopaste. O que são esses produtos, Thiago? A gente já falou em outros vídeos, mas são produtos incríveis, porque lá nos recifes de corais, pessoal, existem os plâncton marinho, que vocês devem ter ouvido falar. Não é o plâncton do Bob Esponja, não, tá? São microseres, microcrustáceos ou esporos de algas e algas, são coisas bem pequenas que você não vê ali, mas está lá na água, tá passando, tá no substrato, nas rochas. O que acontece é que nos recifes de corais tem tanta quantidade que toda hora tá passando na boca dos corais, eles acabam capturando e se alimentando disso o tempo inteiro, assim como os peixes também. Nos corais isso não é abundante da mesma forma que é num recife de coral, ainda mais num aquário novo, pessoal. E aí a AquaSmart está criando esses seres, tanto os crustáceos quanto as algas, lá em laboratório. Eles estão colocando nesses copinhos de vidro controlado, sem conservante, sem nada, e você consegue liberar isso no seu aquário e dar diretamente na boca dos seus corais, ou até jogar na coluna d'água para os seus peixes e seus corais se alimentarem, que é uma coisa sensacional. Então essa é a terceira forma aí que você pode alimentar o coral, tá? No geral, a eliminação boa é o mais importante no geral, tá, pessoal? Muitos aquários conseguem tocar só com eliminação. Mas, se você quiser dar como suplemento, até para fazer os seus corais crescerem mais rápido, ficar mais colorido e tal, você pode suplementar tanto a ração direto na boca, quanto alguns suplementos da água. Tem alguns, no caso, quem tem aquário SPS, LPS, aí não tem como. Você vai precisar dosar também algum tipo de suplemento para cálcio, reserva alcalina, magnésio, enfim. Só que para a boca você pode fazer como suplemento, beleza? É isso então, pessoal, o vídeo já por aqui, espero que tenham curtido. Não se esqueçam aí, quem quiser entrar em contato aí para fazer um orçamento da consultoria, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Você que tá vendo esses mais de 1 milhão de vídeos, imagina tudo isso compilado de 40 vídeos e tal, com um preço bem acessível, inclusive eu consegui fazer todo o planejamento do seu aquário aí sem precisar se preocupar, montar o aquário junto com você, fazer assessoria aí no primeiro mês que ele tá montado aí pra você aí não ter problema nenhum no seu aquário marinho, desde aquários pequenos, aquários grandes e também outros tipos de aquário. Se você quiser entrar em contato aí é só preencher o formulário que tá aqui na descrição do vídeo, beleza, pessoal? Pra quem não viu o vídeo anterior, falamos tudo sobre os principais peixes, conhecendo todos os peixes para aquário marinho, que foi o 35º vídeo da série. E o próximo vídeo, que será o 35º vídeo da série, vamos conhecer os principais crustáceos que podemos ter em aquário marinho. É isso aí e até a próxima!